Saudações, quinto ano, tudo bom? Vamos iniciar agora a aula de ciências no capítulo 12, como a tecnologia pode auxiliar na solução de problemas com o lixo e a água. Vamos descobrir isso hoje? Vamos lá. Então, primeiramente, temos muito lixo, despejo de lixo nos oceanos, nos mares, o que prejudica muito, principalmente o plástico, os animais. Então, os canudos, o plástico, as tartarugas acabam comendo, acabam ficando agarrados nesses lixos e morrendo. Então, é muito prejudicial para o meio ambiente. Quanto lixo produzimos? Nina, você pode tirar o lixo? Claro, mãe. Mas eu tirei o lixo ontem, já encheu de novo? Número 1. Você tem ideia de quando o lixo é descartado na sua casa? Olha, geralmente crianças não têm, mas vocês podem perguntar à mãe de vocês ou o pai, mas é muito lixo todo dia. Então, todos os dias, geralmente eu jogo esse lixeiro da pia fora umas 2 vezes. Então, é muito lixo gerado todos os dias. Só o da pia, tirando todos os outros, tem o do banheiro, enfim, dos outros lugares também. Ahn, Vamos lá. Número 2. E a quantidade de lixo de cada pessoa, que cada pessoa produz em sua casa? Qual seria a sua estimativa? Dificilmente a gente tem uma noção, né? Existe uma média, né, brasileira que nós vamos descobrir, mas o que cada pessoa gasta é muito complicado. Geralmente, né, vai de 1,5 kg por pessoa por dia. Você sabia que as pessoas produzem diferentes quantidades de lixo? Isso depende dos hábitos de consumo, do local em que vivem e até mesmo da renda familiar. Vamos descobrir se sua estimativa foi próxima do valor real? Vamos lá. Eu vou pular investigando, tá, gente? Não vou pedir o investigando. Mas se quiser fazer, fique à vontade. É para a questão da medição de lixo, mas vocês crianças juntar lixo eu acho complicado. Enfim, como o tio fala, né? Quando estávamos na escola, nós geralmente em sala de aula, a gente acaba, para ter essa noção, juntando lixo de alguns dias, né? E juntando para papel e tal, dos plásticos, dos lanches, para ter uma noção. Contudo, vocês em casa é um pouco mais complicado. Não sei se vocês estão sozinhos ou não. Enfim, mas eu pulo essa parte. Os dados oficiais da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostram que em 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de pouco mais de 1 kg de lixo por dia, sendo produzido por uma pessoa. Essa quantidade de lixo seria suficiente para encher 553 estádios de futebol do tamanho do Maracanã, ou seja, o lixo que nós produzimos durante, esse período encheria mais de 50 maracanãs, muita coisa, né, gente? Lá, esse lixo gerado durante um ano, pensa, durante um ano, o Brasil produziu tanto lixo que encheria mais de 50 maracanãs. Aí eu te pergunto, para onde foi esse lixo? Boa parte foi para o meio ambiente, para os rios, para os mares, para as florestas, infelizmente. Para onde vai o lixo? Pronto, mãe, já levaram lixo. Obrigada, Nina. Mas para onde levaram o lixo? Essa é a pergunta. Você sabe para onde vai o lixo depois que ele sai de sua casa ou da escola? Então, vamos descobrir. É possível que em seu município haja coleta seletiva e você e sua comunidade separem o lixo em recicláveis e não recicláveis. Apesar de a coleta seletiva estar presente em mais da metade dos municípios do Brasil, ela e a reciclagem ainda não atuam de maneira eficiente da maioria dos lugares. Dessa forma, apesar de cerca de 30% de todo o lixo produzido no Brasil pode ser reciclado, apenas 2 a 3% dele é, de fato, reaproveitado. Ou seja, geramos muito lixo e reciclamos pouquíssimo. E para onde vai o lixo que não é reaproveitado? A maior parte vai para os aterros sanitários, que são os locais de destino dos resíduos orgânicos gerados nas cidades.
são a forma mais adequada de descarte, pois minimizam os impactos ambientais. Então existem os aterros sanitários, tá, gente? Que eles vão colocando esse lixo aqui, tem todo o material especial, né, para não deixar os resíduos, porque o lixo, quando ele fica junto, ele gera um líquido, chamamos de chorume. Então o lixo fica, por exemplo, o lixo da pia. Então, ao tirar, sempre está pingando, porque vai gerando um chorume, que é um líquido ácido. Então, esse material protege que esse líquido penetre no solo e atinja algum aquífero. Ao mesmo tempo, eles também conseguem gerar gás, metano, gerar combustível a partir dessa junção. Ou seja, a partir desse montante de lixo, ainda se consegue gerar combustível. A área do aterro sanitário deve estar cercada e ter vida útil de 10 anos. Além disso, o local deve ser monitorado por pelo menos mais 10 anos após o aterro ser desativado. Então, é uma área que fica realmente muito lixo, então gera uma contaminação muito grande do solo, da área. Então, tem que ter muito cuidado. Só pode ser usada essa área por 10 anos, ser observada e sempre usando outras áreas. Só que também gera uma questão, né? Vai usando áreas, daqui a pouco acaba pulando muitos outros lugares. Então tem que usar uma área e depois retornar para essa mesma área, ficar fazendo uma rotação. Número 2. Pensando na quantidade de lixo produzido no Brasil, ou seja, que nós vemos que é mais de 1 quilo por pessoa, discuta com seu colega se vocês consideram os aterros sanitários uma solução definitiva e adequada para o problema do lixo. Registrem abaixo suas ideias. Então é pessoal, contudo, eu, por exemplo, acho que o aterro sanitário é uma medida, mas o Brasil deveria reciclar muito mais, reutilizar muito mais. Os aterros sanitários não são a melhor opção de destino do lixo. Entretanto, eles são uma possibilidade muito melhor que os lixões e aterros controlados, que infelizmente ainda recebem cerca de 40% lixo não reciclável descartado. Ou seja, existe esse aterro aqui que é planejado, que gera energia, que protege o solo, mas existem também os lixões. E esses são muito ruins para o meio ambiente, que contaminam totalmente o solo. Todo esse lixo gera chorume, contamina o solo, contamina lençóis freáticos, chegam nos rios, contaminando as águas, matando os peixes, além de, né, causar doenças, ratos, baratas, e também uma poluição visual. O Brasil tinha uma meta de desativar todos os lixões e aterros controlados até 2014, encaminhando todos os resíduos para um local adequado. Porém, essa meta não foi cumprida e, em 2018, segundo os dados da Abrelp, 41% do lixo do país ainda tinha destino inadequado em lixões e aterros controlados. Os aterros controlados são intermediários entre os lixões e os aterros sanitários. Nos aterros controlados, o lixo é coberto por argila, é um barro praticamente, tá, gente? Assim como nos aterros sanitários, terra e grama, evitando a proliferação de doenças e minimizando o mau cheiro. Entretanto, não há nenhum tratamento de impermeabilização do solo ou controle de emissão de gases, como feito nos aterros sanitários, o que causa poluição do solo, da água e do ar. 3. Para onde vai o lixo que é coletado na sua escola? Em grupos, pesquisem como é feita a coleta e para onde é levado o lixo. Converse com as pessoas envolvidas nesse processo e descubram o destino final dos resíduos que vocês geram. O da escola é recolhido pela prefeitura. Nesse caso, eu preciso pesquisar, né, onde a prefeitura joga esse lixo, se é no aterro sanitário, se é no aterro controlado, tá? O lixo descartado de forma inadequada nos lixões, nas ruas e em outros espaços públicos pode acabar sendo levado pela água por distâncias muito grandes, chegando aos rios, lagos e oceanos. A situação é pior quando os lixões estão próximos a cursos de água, como os rios. Os resíduos prejudicam a fauna dos rios e são levados até os oceanos, afetando a vida marinha. Um estudo da Associação Internacional de Resíduos Sólidos estimou que pelo menos
25 milhões de toneladas de resíduos acabam nos oceanos todos os anos. Desse total, cerca de metade é plástico. E, gente, às vezes eu percebo que pessoas jogam lixo no chão, papel de bala, esse copinho de copo, jogam no chão. Isso é terrível. Isso é terrível porque muitas vezes acabam nos rios, nos mares, acabam matando animais e poluindo o meio ambiente. Não custa, sabe? Faz parte da educação você procurar uma lixeira mais próxima. Então, muitas vezes vejo gente fazendo isso, sabe? É muito feio. Mas gente faz muito isso, é muito feio jogar lixo no chão, em qualquer lugar. Há lixeiras para isso. E a prefeitura vai se encarregar de um local mais adequado. Então, se vê gente jogando lixo no chão, por gentileza, né? Fala assim, olha, lugar de lixo é na lixeira, no lixo, não no chão, não em qualquer lugar. Vamos lá. O plástico demora em torno de 500 anos, gente, 500 anos para se decompor. Assim, essa quantidade que chega ao oceano se acumula ano após ano, e nesse ritmo é esperado que em 2050 a quantidade de plástico na água supere a de peixes, ou seja, vamos ter mais plástico do que animais dentro do oceano. O plástico, né, falei com vocês, o plástico nos oceanos é facilmente confundido com comida pelos animais marinhos, além de existirem micropartículas que são engolidas com o plâncton. Então, os animais acabam confundindo esse plástico com o alimento, comendo, se intoxicando e morrendo. Qualidade da água. ECA. Mas se a água dos rios está cheia de resíduos provenientes dos lixões, a água que chega em nossas casas não deve ser tão limpa assim. Será mesmo que as estações de tratamento de água conseguem purificar a água? E aí? Então nós temos algumas estações de tratamento, elas conseguem sim purificar essa água, tá? Contudo, depende do seu abastecimento. Agora, se chega, por exemplo, a SEDAI, ela foi tratada, é sim possível tomar, ela recebe todo um tratamento para isso, tá? Mas as dos poços artesianos, não. É interessante você filtrar, você ferver ou utilizar outra água para beber. Vamos lá. Escreva abaixo, resumidamente, o que ocorre em cada etapa da estação de tratamento de água. Então, temos algumas etapas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Desde da usina hidrelétrica, da captação, até chegar às cidades, da distribuição. E você vai ter os nomezinhos aqui embaixo, tá? É só você completar. Número 1, por exemplo, represa armazena água a ser tratada. 2, água é captada e bombeada para a estação. 3, adiciona-se sulfato de alumínio para deposição de impurezas. As impurezas são aglutinadas, tá? Então, joga um produto químico, essas impurezas, essa contaminação acabam pesando, essa substância acabam pesando. 4, as impurezas depositam-se no fundo do tanque. 5, a água é filtrada em um filtro de carvão, areia e cascalho. 6, adiciona-se cloro para matar bactérias, flúor para diminuir a incidência de cáries dentárias e cal ou soda para acertar a acidez. 7, água é armazenada em reservatórios e adutoras. 8, a água entra na rede de distribuição e chega a cada moradia, edifício, indústria, etc. Então você vai perceber, tá? Essa parte que eu falei com vocês sobre adicionar sulfato de alumínio é que essas impurezas, né, pedacinhos pequenos de lixo, seja plástico, seja qualquer outro tipo de substância que não seja da própria da água, ela acaba ganhando peso e sendo depositada no fundo. Aí fica mais fácil para você filtrar a água, tá? O que podemos fazer? Beca disse. Torugo, o que será que isso significa? Não sei, mas acho que precisamos descobrir antes de jogar lixo no lixo.
Antes de jogar, aí tem a plaquinha. Antes de jogar fora, lembre-se dos 3 R's. O que são os 3 R's? É uma ideia muito interessante, né, que alguns países se reuniram para falar sobre o meio ambiente. Começou em 72, 1972 em Estocolmo, depois teve a Rio mais 10, Rio mais 20, enfim. Então são várias conferências mundiais pensando no meio ambiente. E uma dessas, eles criaram os 3 R's, que significa reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre os 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Essas 3 ações são muito faladas quando se discute a questão do lixo. Você sabe o que elas significam? Vamos lá. Número 1. Embora você provavelmente conheça e até utilize essas palavras, procure no dicionário o significado de cada uma e registre abaixo. Reduzir é você, obviamente, né, produzir menos. Então, produzir menos lixo. Reutilizar, por exemplo, a sua mãe, a sua avó compram extratos de tomate, milho, ervilha, muitas vezes vem num copinho de vidro. Elas utilizam isso dentro de casa para beber água, enfim. Então elas estão reutilizando. Ah, o carro do seu pai, o pneu ficou velho. Então ele pega o pneu, ao invés de jogar fora, faz um ornamento de jardim, usa como, né, vaso para alguma planta, usa como assento do balanço, enfim. Então é uma forma de reutilizar aquele produto. E reciclar é você pegar o lixo e transformar em outras coisas, tá bom? Os 3 R's são também chamados de hierarquia dos resíduos, pois aparecem em ordem de prioridade. São ações que devem ser tomadas por todos os cidadãos do mundo para reduzir a geração de resíduos e melhorar os processos de gerenciamento de resíduos. Ah, Há muitas pequenas ações que podem ser feitas por todas as pessoas seguindo essa hierarquia. Vamos pensar juntos no que podemos fazer. 2. Pensem em exemplos de ações que representem cada um dos R's. Como podemos reduzir o lixo que geramos? Como podemos reutilizar objetos para prolongar sua vida útil? Como podemos reciclar materiais? 3. Elaborem um símbolo para cada um dos R's e façam um cartaz com sugestões para cada R. Depois compartilhem com os outros grupos. 4. Agora discutam com o seu grupo por que vocês acham que reduzir deve vir primeiro que reutilizar, que por sua vez tem prioridade sobre reciclar. Registrem suas ideias. Tá? Então, por que primeiro reduzir, depois reutilizar e por último reciclar? Porque de fato, reciclar só recicla quando há lixo. Então é importante você evitar que exista lixo. Então por isso que primeiro tem que reduzir, depois reutilizar e por último reciclar. Temos aqui, tá? Sobre embalagens de plástico, embalagens de papel, embalagens de metal. Então existe uma coleta na embalagens, né? Existe uma coleta seletiva para cada tipo de resíduo, restos de comida, baterias celulares, vidro. Então cada um tem um destino específico para isso. 5. No Brasil, o aproveitamento dos resíduos ainda não é amplo como na Suécia, inclusive. Há materiais que ainda não são reciclados em certas regiões do Brasil. Você sabe quais resíduos são reciclados em seu município ou até mesmo em seu estado? Pesquise e registre-os abaixo. Então, será que, né, Rio de Janeiro, quais resíduos que nós mais reciclamos? Como a tecnologia pode ajudar? Luquinha diz: Olha, Theo, que interessante. Uau, não sabia que existiam alternativas tão boas para o plástico. Por que será que isso não é usado por mais empresas? Vamos lá? Anéis de pacotes de latas de bebidas comestíveis alimentam animais selvagens. É comum vermos É comum vermos imagens de pássaros e tartarugas presos nos anéis de plásticos que seguram latas de refrigerante e cerveja. Eles são grandes vilões dos animais aquáticos, mas uma pequena cervejaria da Flórida, tá, em Saltwater Brewery,
Sim, a palavra é em inglês, tá, gente? Saltwater Brewery. Criou uma embalagem totalmente comestível, feita de trigo e cevada. O produto é gerado da fabricação da própria cerveja. Os anéis, em vez de prender os animais, podem servir como um delicioso lanche. E eles são tão fortes quanto a versão de plástico. São biodegradáveis e completamente digestíveis. Que legal, né, gente? Eles criaram uma latinha onde é resistente ao mesmo tempo na natureza. Os animais podem até comer. A iniciativa começou em 2016, com essa pequena cervejaria, mas já passou a ser adotada por algumas das grandes fábricas de cerveja em 2019. Como vimos anteriormente, o uso indiscriminado do plástico é muito prejudicial à qualidade da água. Vimos também que a ação prioritária em relação aos resíduos é reduzir, seguida por reutilizar e depois reciclar. Discuta. Número 1. Como a ação da cervejaria contribuiu nessa hierarquia dos resíduos? Ela contribuiu muito, porque assim, ao reciclar, ela acaba, né, ela pega esse produto que se torna comestível, então, por mais que seja jogado fora, é biodegradável. Se o animal não achar e comer, vai se desfazer sozinho na natureza. 2. Você conhece outras ações de substituição do plástico? E aí, você conhece? Me diz. O desenvolvimento da tecnologia contribuiu para o surgimento de novos materiais e equipamentos que facilitaram muito nossa vida e permitiram um melhor entendimento do mundo à nossa volta. Entretanto, a crescente facilidade de acesso a esses materiais e seu descarte de forma errada criaram desequilíbrios ambientais e perigos para nós e para outros seres vivos. Mas a tecnologia também ajuda a diminuir esses impactos, por exemplo, criando novos materiais e processos que mantêm nosso nível de conforto e minimizam os efeitos negativos ao meio ambiente. Vamos descobrir mais sobre isso? 3. Seu grupo deve escolher um processo ou novo material mais sustentável e pesquisar sobre ele. Algumas sugestões: materiais que substituem o plástico, como é feita a reciclagem dos materiais, como o lixo pode ser usado para gerar energia, métodos para retirar os plásticos dos oceanos, compostagem, produtos de limpeza biodegradáveis, entre outros. Após a pesquisa, preparem uma apresentação para o restante da turma. Assim, todos entram em contato com diversas soluções tecnológicas para a questão dos resíduos. Infelizmente, não estamos em sala, mas pesquisem formas alternativas que pessoas e empresas estão usando para, né, melhorar essa questão, para reciclar, para reutilizar, para reduzir. Vai ser bem legal. Como podemos sensibilizar outras pessoas? Boa pergunta. Pessoal, fiquei tão sensibilizada com esse capítulo. Eu também. Lá em casa já mudamos um montão de coisas. Ontem mesmo quebrou um liquidificador e minha mãe mandou arrumar. Nada de comprar um novo. Nossa, lá em casa também, na minha festa de aniversário, não vai ter nada de copos, pratos e talheres descartáveis de plástico. Que legal, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, ajudaria muito. Não podemos guardar isso só pra gente, vamos divulgar. Cada pessoa fazendo a sua parte realmente gera um impacto grande. Além disso, quanto mais pessoas forem sensibilizadas e lutarem pela causa, maior será a diferença. Se continuarmos no ritmo de geração de resíduos que temos atualmente, as crianças de hoje viverão uma situação muito difícil no futuro. Uma adolescente sueca chamada Greta Thunberg, ao tomar consciência dos mais diversos tipos de degradação ambiental, decidiu agir e sensibilizar outras pessoas no mundo. Sua voz tem tido grande influência e tem mobilizado diversos jovens do mundo a fazerem o mesmo. Então nós temos que entender isso, utilizar menos descartáveis, menos plástico, utilizar, né, reciclar mais, reutilizar mais, usar menos lixo. É muito importante, até mesmo não usar canudos que não sejam de papel, porque acaba no meio ambiente matando os animais. E chegando a atividades finais, tá? Então já fizemos bastante exercícios e bastante, né, dever.
E eu peço que vocês façam as atividades finais sozinhos, tentem. Depois eu coloco o gabarito. Lembrando que, se não der tempo até 11h40, podem deixar para casa. No caso, fazer depois, ok? Mas peguem a explicação do vídeo, façam o que tem que ser feito. E as atividades finais que começam na página 423. Se não houver tempo, tá? Porque eu acredito que tenha. Tio, deu 11h40 e não consigo fazer tudo. Ok, pode fazer no fim de semana e na próxima aula a gente corrige também. Queridos, é isso. Beijo, beijo.